A partir de hoje, o Jornal da Record exibe uma série especial sobre transplantes. Em 5 capítulos, você vai acompanhar a angústia de quem espera na fila e o alívio dos que conseguiram retomar a vida. Nossas equipes levarão você para o centro cirúrgico e vão mostrar imagens raras de órgãos doados voltando a funcionar no corpo de outra pessoa. Hoje, quase 33 mil brasileiros aguardam pelo transplante, que envolve um sistema complexo, financiado com dinheiro público. Mas existem muitas diferenças regionais. São Paulo, que tem uma boa infraestrutura e uma população gigantesca, é o estado que mais faz esse tipo de cirurgia. Instituto do Coração, São Paulo. Por estes corredores avança a história da medicina no Brasil. E nós avançamos junto. Estamos no maior centro de transplantes de coração do país. Os números fazem do INCOR a 7ª instituição do mundo em cirurgias desse tipo. Já foram mais de 1.100 transplantes desde 1985, quando surgiram medicamentos que amenizam os efeitos da rejeição ao órgão implantado. Nos últimos 4 anos, outro impulso. O INCOR agora faz em média 6 transplantes de coração por mês. E a explicação não está apenas na melhoria das técnicas e na descoberta de novas drogas. Nós montamos uma estrutura específica para transplantes, chama Núcleo de Transplantes. São profissionais dedicados 24 horas, multiprofissional, então nós vamos à distância captar, evidentemente, o doador. E a avaliação desse doador, do coração do doador, feita muito mais minuciosamente. Antigamente era por telefone, né? Que você fazia. Muitas vezes por telefone, agora não. Em loco, uma equipe do INCOR vai, avalia o coração e se esse coração for bom, ele traz automaticamente para a instituição. Quanto antes, mais índice de sucesso você vai ter. Apesar do nome, o INCOR não é um instituto apenas do coração. Este é um dos poucos centros do país capaz de implantar pulmões. O transplante de pulmão, ele é menos conhecido do que o transplante de coração, embora seja tão velho quanto. E o pulmão, ele é um órgão que exige muitos cuidados e muitos doadores, eles são capazes de doar coração e rins, por exemplo, mas o pulmão ele acaba infectando no início e a gente acaba perdendo. Ainda assim, a equipe coordenada pelo Dr. Samano deve fechar o ano com 40 transplantes de pulmão. Centro de Transplantes, boa tarde. Este telefone toca, ou pelo menos deveria tocar, toda vez que num hospital de São Paulo acontece uma morte encefálica. Ou seja, sempre que o cérebro de um paciente para de funcionar, indicando que ele pode virar um doador. A notificação tem que chegar aqui, a Central de Transplantes, que coordena a lista única estadual dos que esperam por um órgão. Este mapa mostra que estamos diante de um sistema complexo. A central trabalha com 10 unidades de captação, 6 no interior do estado, 4 na região metropolitana e litoral paulista. Elas são chamadas de OPO, Organização de Procura de Órgãos. Visitamos uma delas, responsável por 75 hospitais. Cabe às enfermeiras da OPO conferir todos os exames do paciente doador e aí sim notificar a central. Mas será que todo mundo pode doar? Você, por exemplo, saberia dizer se é verdadeira ou falsa essa afirmação? O histórico médico do paciente determina se ele pode ou não ser um doador de órgãos. Depende. Se houver alguma doença contagiosa, o paciente não poderá ser um doador. Por exemplo, se ele tiver uma hepatite ativa, AIDS, ele não será um doador. Outras doenças, desde que não haja risco de contágio e que não haja comprometimento dos órgãos a serem doados, o paciente pode ser um doador de órgãos. Quando a central recebe a confirmação do doador, o processo segue adiante. Então, o computador vai lá e separa, primeiro, os do mesmo grupo sanguíneo do doador. Essa lista vai para o laboratório fazer uma outra prova que se chama prova cruzada. Se o receptor tem anticorpo contra o doador. Esse exame é importante. É fundamental. Senão dá uma rejeição muito grande. É rejeição hiperaguda que chama. E quando volta esse resultado do laboratório, o computador produz outra lista. Essa é a lista final. Esses que deram positivo, ele já tira.
porque você não vai oferecer para eles, nem pode. Da Central de Transplantes parte o aviso que dá início a uma espécie de corrida pela vida. Os órgãos não duram muito fora do corpo, por isso é também uma corrida contra o tempo, que nós vamos acompanhar a partir de agora. 1h30 da tarde, a nossa equipe recebeu um chamado aqui do Instituto do Coração em São Paulo, porque um paciente foi convocado para o transplante. É um transplante de pulmão. Ele já aguarda há um bom tempo, foi chamado também hoje pela manhã. É o Edivaldo, olha, está até com auxílio para respiração. Com licença, tudo bem, Edivaldo? Você está preenchendo a ficha aqui, né? Isso. Há quanto tempo que você tem problema de pulmão, Edivaldo? Desde a infância, desde quando eu nasci eu já tenho esse problema, só que eu nunca procuraram médico também, onde eu nasci não tinha muito condições. Mas faz quantos anos que você espera o transplante? 2 anos, eu entrei em janeiro de 2014. Eu estou vendo que você respira com a ajuda de oxigênio. Posso mostrar aqui? Pode mostrar. Você pode mostrar pra gente? Você precisa dessa máquina para respirar? Isso. 100% do tempo? Sim, no momento sim, 24 horas. Eu tenho um cilindro em casa maior que eu encho esse com ele, né? Tem que ir para o transplante. Tem que ir, acho que não tem outra saída. Eu faço tratamento, tá bom, pulmão, mas só o tratamento em si ainda não é suficiente. Boa sorte para você. Nós vamos acompanhar tudo, hein? Boa sorte. Edivaldo é o primeiro da fila do pulmão, mas já perdeu outras chances por incompatibilidade com o doador. A caminho da internação, ele encontra o médico e fica sabendo que, mais uma vez, o transplante ainda não está 100% garantido. Então essa resposta deve vir daqui a umas 2 horas mais ou menos. Doutor Samaro, desculpa. Importante esse aviso aqui para ele, né? Muito importante esse aviso porque quando a gente recebe as informações da central de transplantes, as informações elas vêm no papel. A equipe precisa avaliar o doador, ver se ele tem todas as condições para a gente poder aceitar o órgão para o transplante. No caso dele, são os 2 pulmões? São os 2 pulmões. Esse mesmo doador? Os 2 pulmões têm que estar bons. Bom, ele vai indo para o preparo, o senhor é que vai fazer o transplante? Eu que vou fazer o transplante. E tem uma outra equipe indo para Goiânia fazer a captação. Nós vamos junto com a equipe que vai para Goiânia. É o doutor Lucas. Vamos seguir para lá então. O doutor Lucas, que é o cirurgião que vai fazer a captação do órgão. E a avaliação é importante lá. Eu vou avaliar primeiro para depois fazer a captação. Temos que correr, né, doutor? Vamos lá. Entrar aqui na ambulância do INCOR. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Bom, a gente já está dentro da ambulância do INCOR, a caminho do aeroporto de Congonhas. Muito trânsito em São Paulo. A equipe que vai fazer o transplante, olha, já vai levando essa caixa onde devem ser trazidos os pulmões. Enquanto isso, o paciente está no hospital, no aguardo, uma grande expectativa. 2h18, menos de 1 hora depois do paciente chegar ao INCOR, a gente está embarcando em direção a Goiânia. Quantas pessoas vão na equipe aqui? Nós vamos em 4 pessoas. Com o Dr. Lucas, que comandará a retirada dos pulmões, viajam um biomédico e 2 residentes, que estão sendo preparados para essa delicada função. Dr. Lucas, quantos transplantes já esses anos todos? Esses anos todos foram média de 270, 280 transplantes. Sempre os 2 pulmões? Quando a doença é infecciosa, a gente transplanta 2 pulmões. Algumas doenças permitem a gente fazer só um pulmão por vez. O senhor tem informação sobre o doador, a pessoa que faleceu em Goiânia? O doador é um paciente jovem que teve um acidente vascular encefálico, faz 4 dias que está na UTI e as condições parecem muito boas para o transplante. Vamos sair debaixo de chuva de São Paulo em direção a Goiânia. O jatinho foi fretado pela Secretaria de Saúde de São Paulo, o que é comum quando a viagem é para outro estado. No Brasil, 95% dos transplantes são financiados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Mesmo assim, é comum ouvir por aí: Quem tem dinheiro consegue furar a fila do transplante. Será que isso é verdadeiro? Falso. Na verdade, as listas são listas por estado e elas são absolutamente monitorizadas de acordo com critérios médicos e com critérios de tempo de espera. Essa monitorização é feita tanto pela classe médica como pelos próprios pacientes, porque todos têm acesso a isso, e auditada praticamente online pelo Ministério Público Estadual.
Voltamos para o voo que nos leva a Goiânia. Dentro desta caixa, um material precioso para a conservação do pulmão do doador. O que vai aí dentro? Aqui dentro vai o gelo, a solução que a gente vai colocar dentro do pulmão do doador. Para ativar essa solução precisa colocar essa outra substância. Isso é na hora de retirada do órgão. Isso. E depois o gelo para preservar até São Paulo. Exato. Obrigado. O que vai duas caixas, doutor? Uma caixa tem material, outra caixa tem gelo e a solução de preservação. Às 4h30 da tarde, a equipe de São Paulo já está no UGOL, o Hospital de Urgências de Goiânia. E nós seguimos junto. Enquanto isso, a 800 quilômetros de distância em São Paulo, o INCOR convoca mais um possível receptor. Ele precisa de um pulmão. O outro candidato, o Edivaldo, precisa dos dois. Se ambos os pulmões do doador de Goiânia estiverem em condições, é Edivaldo quem vai receber. Caso apenas um esteja bom, ele vai ter que esperar mais. E essa história continua amanhã, aqui no Jornal da Record.